A primeira pergunta que está aqui é, que é uma pergunta complexa. Como se processa a individualização do princípio espiritual? Ora bem, isto é, para entender melhor, precisa-se estudar um bocadinho mais intensamente. Daí que nós temos também aí o curso básico de Espiritismo, que vai começar no dia 22 de amanhã 8, precisamente para estudarmos este tipo de assuntos. Todas as atividades são gratuitas, fica já a publicidade feita. Como é que se processa a individualização do princípio espiritual? O que é o princípio espiritual? O Espiritismo ensina-nos que existe Deus, aquilo que convencionamos chamar Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo, espírito e matéria. Ora, o princípio espiritual e o princípio material, ok? Do princípio espiritual vêm todas aquelas centelhas divinas que vão alimentando a parte vegetal, a seguir, ao longo dos processos, ao longo de milhares de anos, a parte animal, que por sua vez tem milhares ou milhões de anos de evolução, até chegar à parte hominal. Até chegar à parte hominal, essa centelha divina chama-se um princípio espiritual, não é um espírito. Daí que as plantas, os animais não têm um espírito, né? Têm um princípio espiritual. Quando chega à parte hominal, quando faz a transição do mundo animal para o mundo hominal, que nós acreditamos que seja feita no mundo espiritual, energeticamente, recompondo o perispírito, aí nós começamos, como se costuma dizer, simples e ignorantes, do zero, nas primeiras reencarnações nos mundos primitivos. Então, como se processa a individualização disso? É precisamente ao longo dos milhares de anos, pelo reino vegetal, reino animal, até que chegamos ao reino hominal. Só aí é que nos tornamos um indivíduo, isto é, tornamos um espírito. Começamos a primeira reencarnação com o software a zero, né? e a aprender ao longo dos milénios. Não sei se concorda ou se quer acrescentar alguma coisa. Concordo, acho que é isso mesmo, está dito. Se quiserem interagir, digam, está bem? Estejam à vontade. Amélia, tem aqui uma pergunta interessante. O que se passa num centro espírita, de um modo geral? O que é que um centro espírita faz? Faz só palestras? Fala com os espíritos só? Às vezes nem isso. O que é que se faz, o que é que o centro espírita faz? A finalidade principal do centro espírita é divulgar a doutrina espírita, ensinar espiritismo. O espiritismo está contido em 5 obras básicas e é sobre essa plataforma, que são as obras básicas, que todo o trabalho no centro espírita se desenvolve. Fundamentalmente é isso. De uma forma mais concreta. O que é que um centro espírita faz? O que é que o centro espírita faz, agora já nas diversas atividades? Para além da palestra, aqui no centro, nós temos os cursos, exatamente com a finalidade de aprender em profundidade o que é o espiritismo e a doutrina espírita. Temos o passe, como eu já falei há bocadinho, em que um grupo de trabalhadores da casa impõe as mãos sobre a cabeça das pessoas que necessitam dele, e através das mãos os espíritos, portanto é um passe, digamos que misto, transmitido por espíritos superiores através de um corpo físico, das mãos de alguém. Consequentemente, o passe é uma terapia. É uma transmissão de energias em que a pessoa sai mais vitalizada e também mais equilibrada, porque é sabido, hoje já é comum dizer-se, que no dia-a-dia nós nos movimentamos em ambientes complicados a nível de energética, em que pessoas pensam de formas diferentes da nossa e de alguma forma vão afetando o nosso sentimento e o nosso bem-estar espiritual, uma vez que somos compostos de corpo e espírito num todo. Consequentemente... E mais, o que é que se faz num centro espírita?
Ai. Depois aprende-se a ser tolerante com as pessoas que estão mais próximos de nós, o que também é um bem. Muito bem, já sirve para alguma coisa. Eu estou em pulgas para saber o que é que se faz num centro espírita. Que ainda não sabe? Pô, e já estou farta de falar. E, entretanto, temos também o atendimento individual, em que, pronto, de uma forma mais particular, ouvimos as pessoas que vêm a pedir ajuda ao centro na tentativa de resolverem alguma situação da sua vida, e temos também tudo aquilo que eu falei até aqui tem como finalidade ajudar os encarnados, isto é, aqueles que estão dentro do corpo físico. Mas depois temos também a vertente de ajuda àqueles que estão fora do corpo físico, através do contacto mediúnico com seres desencarnados, e que a equipa espiritual que orienta o trabalho do centro decide e tem por bem trazer às nossas reuniões particulares, em que temos médiuns que recebem esses espíritos e doutrinadores que conversam com eles. Então, fundamentalmente é isso. Agora eu fiquei confuso. Então vá. Então, no centro espírita, quando nessas reuniões privadas as pessoas não falam diretamente com os espíritos, o médium não incorpora, não dá respostas todas que a pessoa quer? Não. A finalidade... É que tem aparecido muita gente com essa ideia no atendimento. Pois, mas isso é uma ideia errada. De facto, tem acontecido, não sei se só neste centro, vêm muitas pessoas ao atendimento cuja ideia primeira era de que os espíritos lhe dessem orientações para a vida física, para a vida do dia a dia. Mas isso é um erro. No atendimento, o que nós fazemos é ouvir as pessoas, sobre as pessoas comuns. Não estamos no atendimento para dar a nossa opinião, seja pelo que for. Ninguém aqui dentro do centro incorpora para dar respostas, seja aquilo que for. Portanto, a ideia de que venhamos ao centro à procura de respostas, e falem respostas, porque é muito comum, mas eu vinha aqui porque queria respostas, não existem. As respostas hão de vir na sequência da nossa frequência ao centro, da nossa aprendizagem, da nossa modificação, e conhecendo-nos, iremos perceber porque é que este assunto ou aquele se está a passar connosco desta ou daquela maneira. A resposta está aí. Espera aí. Isto está muito confuso. E naquelas reuniões que vocês fazem lá, que falam com os espíritos, né? Então, e os espíritos não podem dar uma dicasinha sobre o que é que se passa com a pessoa, se for útil ou não, assim, como quem, olha, deixa lá de chatear o marido em casa e tal? Não. Vamos lá ver. A reunião mediúnica... Estou cada vez mais confuso. Não tem como finalidade, não versa, é assim que se diz, ou não atinge diretamente esta ou aquela pessoa. Nós apresentamos aos bons espíritos meia dúzia de casos que achemos que pode haver ajuda ali. Mas o espírito que se manifesta durante este espaço em que nós pedimos aos espíritos ajuda para alguém, ele pode estar relacionado com aquela pessoa ou não. Porque afinal... Não é isso. Ai, Lucas, então... É assim, quando uma pessoa... Eu estou interessado nisso porque eu gostava de saber o que é que eu devo fazer nos próximos anos. Pois não. Nos próximos 50 anos. Então pode-se ir embora que daqui não. Não, quando uma pessoa vai... Agora a falar sério, quando uma pessoa vai pedir ajuda a um centro espírita, será que os bons espíritos não podem às vezes dar uma dica, dar uma informação ou uma orientação, ou hipoteticamente, ou esporadicamente, ou sempre, ou nunca? Como é que... Não, hipoteticamente pode haver realmente alguma manifestação que nos leve a alguma conclusão, ou pronto, dali tirarmos alguma ilação. Agora, aquela ideia, será que esta viagem que eu vou fazer me vai correr bem ou mal? Isso não, de facto. Mas pode, de facto, durante as manifestações, haver qualquer toque em que nós vejamos que, pronto, que há ali alguma orientação que os espíritos gostariam de nos dar. Mas isso é muito, muito leve e não é regra de forma alguma. A finalidade primeira desse trabalho mediúnico é exatamente ajudar aqueles que estão do lado lá. Pois é.
Tanto que, regra geral não, regra autêntica, nós nunca perguntamos ao espírito que se está a manifestar como é que se chama. A partir daí, cai tudo mas pelo às lado. vezes ele diz, não é? Às vezes ele diz. Às vezes até nem diz ao princípio da conversa, porque nós conhecemos bem e depois no fim acaba por dizer e de dar até dados muito, muito concretos, digamos assim. Há aqui alguém que tenha medo de morrer? Deve haver, não é? Não é preciso levantar o braço. Mas podem perder o medo de morrer, porque olhem, para aí que 75%, 80% das pessoas que se manifestam na reunião mediúnica não sabem que morreram. Pensam que ainda estão no corpo de carne. Morrer é tão fácil, morrer bem, hein? Não é pelo suicídio, mas morrer é tão fácil que... Isso agora levanta-me uma questão. Então, num caso desses, uma pessoa que já morreu, toda aquela envolvência passou naquele momento da morte, do desencarne, ou da desencarnação, ele não se lembra disso? Pode não se lembrar. Ainda bem que falas nisso, isto não foi combinado. Mas está aqui um novo jornal de Espiritismo, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, setembro-outubro. E curiosamente o editor, o Jorge Gomes, que tem um editorial sempre de grande qualidade, fala precisamente sobre isso. Aquilo foi muito rápido, né? Às vezes há pessoas que estão numa operação ou num pós-operatório ou qualquer coisa, ou num pré-operatório, e qualquer coisinha, assim, isto já foi para aí há 20 anos, e a pessoa aparece aí e manifesta-se como se tivesse sido ontem. Continua fixada no tempo naquilo, né? Portanto, vai depender muito do desligamento da pessoa à vida material, do desapego da pessoa à vida material, vai depender da espiritualidade da pessoa e dos méritos dela e da abertura que ela tenha para receber a ajuda espiritual. Porque se ela tiver essa receptividade, né, e se tiver esse desapego, mesmo no mundo espiritual, no próprio hospital ou em casa, onde for, os amigos espirituais aparecem, ela vê-os e leva-nos, né? Quando nós estamos muito apegados às nossas coisas, ficamos por aí e andamos por aí. Não sei se foi essa a pergunta que fizeste. Sim, mas... Ok, mas... Não percebi. Se calhar já... Respondeste em parte, mas é assim. Se nós passamos por aquele momento... Sim. Pode ter sido mais ou menos... Difícil, não interessa. Isso... na nossa memória, enquanto espírito, não nos recordamos, porque muitos não sabem que partiram para o lado de lá, não é? Os que não sabem não se recordam. Os que sabem recordam-se alguns. Então aquela passagem acaba por estar, digamos que, ocultada temporariamente na mente deles. É porque o espírito vê-se com o seu corpo espiritual, que Allan Kardec chamou o perispírito, né? Vê-se com o seu corpo espiritual, que é igual ao nosso corpo de carne, em forma. E como não tem conhecimentos de espiritualidade, ele pensa que é o seu corpo físico. Vê-se com os seus membros, com a sua... igualzinho, senta-se à mesa de casa, fala com a mulher, com os filhos, com a família, ninguém lhe responde, pedem para lhe dar de comer, ninguém lhe dá, e ele começa a ficar confuso, entendes? Portanto, o morrer é tão simples como adormecer. Nós morremos todas as noites. Quando vamos para a cama, deitamos, já sabemos que vamos morrer temporariamente. A única diferença é que o morrer é definitivo, isto é, há um desligamento definitivo do espírito, do corpo espiritual e da inteligência que compõe o espírito, né? Do espírito desliga-se definitivamente daquele corpo de carne. Durante o sono, ele apenas se desdobra, né? Vai para onde a mente do espírito estiver, para onde nós estivermos focados, mas mantemos ligados energeticamente ao corpo e a qualquer momento voltamos ao corpo. Portanto, não sei se respondi à tua questão. Não percebo o comentário. Força, faz favor. Isso tem a ver a parte da morte, de sangrando, de continuar vigiando, recordando, a rosca lá para frente.
tem a ver com morrer em paz, com a missão cumprida, a cruz é a mesma coisa que tu me perguntares se ir dormir tem a ver com dormir em paz, com missão cumprida. Depende. Não é? Se tu fores para a cama com a consciência tranquila, tu vais dormir bem. Se tu fores para a cama preocupada, tu vais ter pesadelos, vais andar aos saltos, etc. E mais não sei quantos. Portanto, a morte é uma coisa tão natural como às vezes nós tiramos a roupa e pomos o pijama e nem nos apercebemos, epá, nem me lembrei que tinha posto o pijama. É só mudar de aparência, né? Mais nada. De maneira que, agora, como nós estamos durante o sono, como nós estamos depois da morte do corpo, não tem nada a ver com a morte, tem a ver com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos ao longo do dia, né? Se nós formos, ao longo da vida, terrena, se nós formos semeando paz, harmonia, tranquilidade, consciência tranquila, vamos despertar no mundo espiritual com a consciência tranquila. Se nós desencarnarmos com o telemóvel a vibrar, ele vai continuar a vibrar. Estão a ver como ele incomoda? Se vocês puderem tirar da vibração, agradecemos, porque não faz falta aqui. O objetivo aqui é falar de espiritismo, não é estar a olhar para o telemóvel. Agora, reparem, o apego ao telemóvel é tão grande que a gente até o traz para o centro espírita. Então, quando algum do familiar morrer, já sabem onde é que o familiar está, à beira do telemóvel, de certeza. Então, se quiserem falar com ele, etc., né, pegam no telemóvel, né, olha, meu amigo, o meu irmão, o meu filho, o meu pai, olha, vai em paz, etc. Eu dou um passo ao telemóvel, né, porque ele está ali, de certeza, a tentar agarrar e a tentar comunicar. Estou a brincar com isto, mas não é, é brincar falando a sério. Estou a falar a sério brincando como queira, né? Quantas vezes nós temos os nossos apegos, né, e continuamos ali agarrados à casa, a tentar abrir a porta, ou a tentar abrir a porta do carro, ou a tentar guardar o saquinho do dinheiro que escondemos lá em cima no coisa, por aí fora. Está bem? Bem, temos aqui mais uma questão que alguém nos colocou, que é: se um elemento de um casal sofrer de qualquer tipo de doença, uma doença qualquer, poderá, na altura da concepção, transmiti-la ao ser reencarnante, portanto ao filho, tornando assim real a ideia de que existem doenças hereditárias? Pode. Temos de ver uma coisa. Temos de ver o fator físico e o fator espiritual, não é? Quando nós temos determinadas características genéticas, nós transmitimos aos filhos os nossos caracteres genéticos, né? E se o pai ou a mãe têm uma determinada predisposição genética, os filhos podem vir a captá-la. O que é que, obviamente, o que é que vem, e podem, se um pai tem uma determinada doença genética, pode transmiti-la aos filhos. É uma tendência e uma coisa normal dentro da lei da biologia e do que se conhece até agora, e da própria genética em si, como ciência. Agora, temos de ver uma coisa: o reencarnante só vai apanhar aquela doença se estiver no karma dele, como dizem os orientais, dentro daquilo que ele precisa de passar, da lei de causa e efeito, se ele precisar de passar por aquela doença, né? Portanto, o corpo espiritual do reencarnante é um molde. Esse molde, se vier bem equilibrado, ele pode superar aquela tendência genética que o pai e a mãe têm e não apresentar a doença. Quase sempre não é assim. De um modo geral, por exemplo, acontece precisamente o oposto. O espírito que precisa por passar por determinada doença ou por determinada expiação, os bons espíritos vão arranjar um pai, uma mãe ou um casal que tenham a predisposição para aquela doença que ele precisa de passar,
para reencarnar naquela família. Não sei se... eu ia falar pouco, era para o papel. Não sei se me expliquei bem. Portanto, nós temos os caracteres genéticos que transmitimos aos nossos filhos, certo? Isso é uma lei da natureza. O espírito pode não absorver essa doença, se a sua matriz espiritual for mais equilibrada, né? Se ele for reencarnar naquela família apenas para ter uma oportunidade de reencarnar, ele não precisa de passar por aquela doença. E às vezes acontece isso. Por exemplo, sei lá, o caso de pais que têm, por exemplo, 2 filhos ditos normais e que têm um dito anormal, entre aspas, que não é. Por exemplo, com o síndrome de Down. Porque é que é o segundo que tem o síndrome de Down e não foi o primeiro ou não foi o terceiro? Porque é que não foram os 3 normais, entre aspas, ou os 3 mongoloides, né? Porque aquele que traz o síndrome de Down traz algo no seu perispírito, né, que afeta um determinado cromossoma que favorece o aparecimento daquela doença, porque ele precisa de passar por aquilo. Não como castigo divino, mas muitas vezes até por coragem do próprio espírito que pede para vir naquela condição para se superar em relação a exageros de vidas anteriores. Os outros 2 irmãos, entre aspas, normais, não trazem esse síndrome de Down porque não têm esse karma. Ok? Pronto, então, e já agora, no que diz respeito à mediunidade, ela poder-se-á considerar hereditária ou não? Se a mediunidade se pode considerar hereditária ou não, é uma pergunta que não temos uma resposta sim ou não. Isto porquê? Não há nada que diga que é hereditário. Portanto, nós sabemos, de acordo com o que o Allan Kardec diz, nos ensina, que é uma característica do espírito que se manifesta no organismo. Portanto, é uma característica orgânica, né? De unidade. É neutra, não é boa nem é má. O que vai transformá-la em boa ou má é o próprio ser humano, de acordo com as suas tendências. Agora, o que nós temos reparado na nossa aprendizagem e na nossa experiência ao longo dos anos, é que geralmente quando uma pessoa tem mediunidade, mais alguém tem na família. Ou o pai, ou a mãe, ou ambos, né? Isso não quer dizer que ela seja hereditária, é uma coisa que a ciência vai ter de estudar e descobrir um dia. Poderá eventualmente ser, não creio, mas pode ser mais essa situação de que eu falei há bocado. Isto é, espíritos que têm determinadas tendências similares, determinadas necessidades similares, que nascem dentro do mesmo clã familiar, né? E, por exemplo, se eu preciso de ter determinada mediunidade, né, Deus pode-me providenciar eu trazer essa característica, que não é um dom, não é uma mais-valia, né? Segundo dizem, Hitler era médium, segundo alguns biógrafos diziam, portanto não foi nenhuma mais-valia para ele, depende do que é que se escolhe fazer com ela. Agora, se é um conjunto de espíritos que nascem naquela família, com as mesmas necessidades de resgate e de expiação e de aprendizagem, se é uma questão orgânica, muito sinceramente não sei responder a isso, né? Agora, o que a nossa experiência nos tem dito é que geralmente, quando nós temos mediunidade, o que temos constatado no atendimento é que há sempre alguém na família que tem. Tá bom? É? Tá. Então, olha, agora é para si, que é para eu me calar um bocadinho. De que forma pode o Espiritismo contribuir para uma sociedade melhor? O Espiritismo pode contribuir para uma sociedade melhor com base nos pilares em que assenta.
E um daqueles que realmente, ou mais do que um, que nos deixa a pensar em relação à sociedade, será a reencarnação. O facto de nós sabermos que já tivemos muitas vidas, que vamos ter muito mais vidas, que voltaremos muito provavelmente, e se Deus quiser, ao mundo em que habitamos, e que o iremos encontrar da forma como o deixamos, que poderemos vir nas condições sociais as mais diversas, faz-nos olhar a sociedade com outros olhos, perceber qual é a finalidade da nossa vida neste momento, o porquê de estarmos aqui e, consequentemente, torna-nos pessoas mais responsáveis e com a capacidade de olhar o mundo de uma forma mais justa. Portanto, aí ficará de fora da maneira de pensar o egoísmo, a xenofobia, enfim, todos os sentimentos menos válidos que estão a atrasar o avanço do planeta, com aquilo que o Espiritismo nos trouxe e, sobretudo, as vivências que nós conseguirmos avançar ao longo da vida, tornará certamente um mundo melhor. Quer dizer que então, se o Espiritismo conseguir destruir, no bom sentido, o materialismo, já está a ajudar. Já está a ajudar. Porque o Espiritismo assenta mais profundamente na liberdade do ser, mas também na responsabilidade. E, consequentemente, se cada um de nós se sentir livre e responsável, certamente que as coisas melhorarão, porque há sempre uma lei de causa e efeito, ou de ação e reação em relação àquilo, à maneira que nós tenhamos de agir perante as diversas situações da vida. Uhum. Então, já que está com a mão na massa, podem os espíritos obsessores fazerem tudo o que querem connosco? Não fui eu que fiz esta pergunta, está aqui, via internet. Podem os espíritos obsessores fazerem tudo o que quiserem connosco? Não, porque... Que bom. Então era melhor, isso, se fosse Lucas, isso aí... Estava tramado. Exatamente, não podia ser. Para além de tudo mais na sociedade e no ser humano... Explicar o que é que são os espíritos obsessores, faz favor. Pode haver gente que não sabe. Sim, exatamente. Pronto, aqui o Lucas está-me a pedir para eu explicar o que são os espíritos obsessores. Os espíritos obsessores são seres fora do corpo de carne que, por 1001 razões as mais diversas, se aproximam de nós, gente no corpo de carne, na sua grande maioria, ou esmagadora maioria, para nos atrapalhar a vida. Pode ser a sogra? Pode, claro. O marido, a mulher? Sim, sem dúvida. A presidente do centro espírita, que não tinha paciência connosco. Exato, pronto, tudo isso, ele já está aqui a dar alguns exemplos. Portanto, fundamentalmente são pessoas que não gostam de nós, ou porque nos conheceram de outra vida, e essa é também a maioria, mas também podem ser seres que não gostam de nós só porque sim, e que resolvem dar-nos cabo da vida, atazanar-nos a existência. E dão cabo da vida? Tentam. Tentam. Mas dão? Era essa a pergunta. Não, era essa a pergunta. Eles conseguem fazer tudo. Agora, é claro que essa influência, a influência de um desencarnado sobre um encarnado, ela tem vários patamares de gradativos de influência e pode, de facto, chegar a situações muito delicadas. Agora, não disse nada, só estou a ouvir. Aquilo que o Espiritismo nos ensina é que um obsessor, um espírito que nos prejudica, só o faz porque não é esclarecido, não sabe pouco, não tem conhecimento de toda a realidade do motivo da existência. Portanto, qual é a arma única para que nós consigamos que
possamos viver sem a influência dos obsessores, modificarmos-nos, porque eles só interferem na nossa vida se estiverem no mesmo campo da ação em que nós estamos, indo influenciar-nos os nossos atos. Quer dizer que nós é que deixamos? É. É. Vejam lá, Lucas. Boa. Portanto, a partir do momento em que nós temos a noção de que há alguém por aqui que não gosta assim tanto de mim, que de algum modo me está a perturbar a minha caminhada, nunca a minha atitude será de revolta e de vingança, mas sim tentar perceber porque é que isto está a acontecer comigo. E aí vamos novamente ao centro espírita. Porque é que isto está a acontecer comigo? Porque é que eu me sinto triste? Porque é que nem sempre tudo aquilo que eu desejo fazer não avanço? Há coisas na minha vida que parece que algo está sempre a cortar. Porquê? E o Espiritismo explica-nos essa situação. Então, é por causa disso que no Centro Espírita existe a tal reunião mediúnica de que falámos há bocado. Então, desculpe lá. Então, sendo assim, os espíritos obsessores também podem ser de corpo de carne. Podem. Não é? Porque aqui não pergunta se é só do lado lá ou não, não é? Sim. Espíritos, sim, espíritos é do lado lá. Espíritos é do lado lá. Mas pronto, de qualquer maneira, vamos só referir aos desencarnados, embora possa também avançar, se assim o entenderem, para os encarnados. Porque a obsessão é a ação que o mau espírito exerce sobre um indivíduo. É aquilo que Kardec, a definição que Allan Kardec dá. Agora, basicamente, eles podem fazer tudo o que querem de nós, não. Não porque nós temos livre-arbítrio. E o nosso guia não nos protege? Porque é que não dá um pontapé aos obsessores e não nos manda embora? Pois. Não nos protege? Será que os obsessores têm mais poder que o nosso guia? Vamos lá ver. O nosso guia, e isto é muito importante vermos até aqui, deixe-me cá só explicar que nas reuniões mediúnicas, quando as pessoas vêm ao atendimento, pedir ajuda, com a frequência ao centro, nós tentamos que os bons espíritos tragam até o centro espíritos que necessitam ser esclarecidos e que de alguma forma possam estar ligados àquela pessoa que veio pedir ajuda, porque se eu não peço ajuda, se eu nunca pedi ajuda é porque não preciso. Por outras palavras, se eu peço ajuda é porque preciso, logicamente. Pronto. Então os bons espíritos encarregam-se de trazer ao centro espírita, manifestando-se através dos médiuns, espíritos necessitados que estejam junto daquela pessoa. E vai-se explicar e vão-se confortar. Muitas vezes, na maioria das vezes, o obsessor não é assim o mal da fita, ele terá as suas razões. E é preciso desmontar toda a situação em que ele vive para lhe dar alguma paz, alguma segurança e, consequentemente, quando ele se sentir em paz e seguro, ele vai se afastar daquela pessoa. Mas isso tem que a pessoa fazer a sua parte, porque não são os obsessores que se afastam, nós é que nos afastamos deles através da nossa conduta moral. São duas coisas diferentes. Agora, em relação aos obsessores encarnados, não é? Não, se nós temos um guia espiritual o guia, desculpa. E se ele nos protege, porque é que os obsessores chegam até nós? São os guias que são fracos? Não. Como é que é? Como eu já disse, os obsessores chegam até nós através da atração. Sintonia, né? Pronto, aí já da sintonia. Pronto. Agora, os guias espirituais normalmente têm as costas largas, porque é assim, um guia espiritual não é um polícia, é um pai. Se nós pusermos bem esta diferença, entendemos, isto é, o guia espiritual não foi colocado ao nosso lado ainda antes do nosso nascimento para nos guardar, como a polícia guarda. Não. Ele foi colocado ao nosso lado para nos orientar. São coisas diferentes. Vamos ver. O nosso pai, e todos nós tivemos ou temos pai, está lá ao nosso lado para nos orientar. Mas nós fazemos aquilo que queremos, não é?
Assim está com o guia. O guia lá vai intuindo, olha, vê lá, se calhar não era por aqui. E nós bem que ouvimos a campainha, mas achamos que era melhor por outro lado. E o que é que o guia há de fazer? Não vai correr atrás de nós, ele não é polícia. Então vermos bem esta diferença. Ele não está para nos castigar, nem para nos levar a chicote, unicamente para nos ir intuindo ao longo do tempo. É claro que ele nos vai intuindo e quando nós nos desviamos, o guia fica triste. Mas isso também o nosso pai ficou triste milhentas vezes com a nossa atitude. E às vezes até deixa de telefonar ou de escrever antigamente, depois ia esperando que passasse. Entretanto, logo podia, voltava a chegar-se, a ver se a gente dava mais 2 ou 3 passadas certas e assim sucessivamente. É esse o papel do guia. Amélia, posso? Diz. Falando de desobsessão, e a obsessão pode ser também daqui para lá ou é apenas dos espíritos? Agora já entrávamos então noutra fase. Pode ser daqui para lá, a obsessão. Pode. Nós estarmos a obsediar. Sim, era isso que eu ia dizer, mas já há bocado depois falamos do guia. A obsessão tanto se pode dar de encarnado para encarnado, isto é, de 2 pessoas dentro do corpo físico, podem estar a obsidiar uma à outra. Quer dizer, estarmos sempre, digamos, passa a expressão brasileira, a xingar a vida do filho ou do neto, ou sei lá. Se nós estivermos sempre com a ideia fisgada naquele, ele vai sentir essa influência, que pode não ser a mais agradável. Estarmos no dia a dia, por exemplo, eu tenho uma filha, não é? Se eu tiver todo o dia, mas para que ela me telefona? Já me devia ter telefonado. O que é que anda a fazer? Se calhar anda a fazer. Quer dizer, e ela vai sentindo o meu recado mental. Ao paciente, se tirar dali o sentido, se ela ligar, atende com todo o gosto e deixa-a viver a sua vida. Agora, se andarmos sistematicamente a tentar interferir mentalmente na vida dos outros, isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. Também acontece com namorados. E de encarnado para desencarnado. Exato, de encarnado para desencarnado. Também. Se eu estiver no... vamos lá ver. Uma pessoa que já partiu para o mundo espiritual, e aí funciona muito o egoísmo. Quando alguém parte, nós fundamentalmente pensamos assim: ai, agora o que é que vai ser da minha vida? Vida dele. Ninguém pensa. Não é? Quando ele está sempre numa situação mais complexa do que a nossa, porque está num mundo diferente, que não conhece, enquanto nós cá nos vamos ajeitando dentro das nossas paredes. Portanto, se estivermos sistematicamente, ai que falta que tu me fazes, e olha, eu vou ao centro espírita, mas dizem que vi os espíritos, mas eu nunca te lá vi a ti, será que tu estás bem? Vê se me telefonas. Já vi lá uma senhora na minha aldeia que chorava, a todo e direito, também havia telefonar, ela não telefonava. Pronto, então isso é uma obsessão, não é? De encarnado para desencarnado. Quer dizer que a pessoa que está do lado de lá vai captar o pensamento intranquilo. Então, que está cá o melhor é nós lembrarmos-nos dos que morreram do tempo dos churrasquinhos, das brincadeiras, das coisas boas, não é? Exatamente, que é para não estar a interferir na vida deles, que de facto para eles deve ser um mundo diferente e que não devemos estar de forma alguma, sempre com recadinhos. Muito bem. Olha, eles próprios ficam desinquietos. Eu já aprendi algumas coisas hoje aqui. Sério? Sério. E esta dos obsessores encarnados para encarnados é verdade. Eu tenho alguns obsessores encarnados e estou a falar sério. E aquilo que a Amélia diz é verdade, é mesmo só cortar a ligação. Por exemplo, às vezes recebo e-mails anónimos, mensagens anónimas, etc. Então o que é que eu faço? Vou bloqueando os números e os e-mails, corto a ligação, deixo de receber. É uma paz, uma serenidade, não é? É assim, muito bem. Ok. Amélia hoje estudou bem a lição. Posso só dizer sobre as obsessões para fazer claro. As obsessões levam sempre ao vampirismo ou não? E o que é que os espíritos precisam de vampirizar? O que é que podem ingerir? Precisam tanto de quê? De energia, de vampirizar. É só por vingança ou tem uma necessidade real? Ora bem, vamos às palavras. Primeiro, vampirismo é uma coisa muito tétrica, credo.
cruzes canhoto, vampiros, a gente, vamos mudar de termo. Qual foi a primeira pergunta? Se os espíritos precisam de As vampirismo. obsessões, no desenvolvimento das obsessões, Sim. de alguma forma está sempre, digamos, no fim, o vampirismo. Não. De maneira Ou de nenhuma. energia. Não, de maneira nenhuma. E o que é que nos envolve, quando envolve energia, a noção que eu tive daquilo que eu li, É normal, já é uma percebi. necessidade. Não, Necessidade de quê? Por causa da sintonia. Se nós tivermos aqui só uma lâmpada acesa, só estamos a gastar esta lâmpada. Mas se abrirmos a ligação com aquela ali, aquela vai roubar energia também, não é? Em grosso modo, porque na realidade não é bem assim. O João Galvão já me... Deixa-me só terminar. Já está ali a dizer que ele é eletricista, já estás a dizer as neiras técnicas. Mas pronto, é de um modo geral. Ora bem, o que é que acontece? Quando há uma interação entre duas pessoas, estejam elas no corpo de carne, estejam elas fora do corpo de carne, estejam elas uma cá, outra lá, quando há essa interação, há sempre uma troca energética. Quer queiramos, quer não. Quando nós cumprimentamos alguém, estamos a trocar energia. Quando pensamos em alguém, aquilo que a Amélia referia, estamos a trocar energia, né? Quando vivemos com alguém, contactamos, trabalhamos com alguém, estamos a trocar energia. Portanto, essa troca de energia é benéfica ou maléfica. Maléfica não quer dizer que seja por mal, é prejudicial. Essa é benéfica ou prejudicial, o termo correto é esse. Se eu tiver uma energia boa, serena, fruto já do que eu já colhi ao longo da vida, do que eu semeei, aliás, ao longo da vida, já semeei serenidade, então eu tenho uma vibração serena. As pessoas que se sentirem à minha beira vão se sentir bem, sentirem o meu campo energético, né? Se eu tenho uma vibração agitada, as pessoas que estiverem à minha beira, que sejam sensíveis, vão sentir agitação. Se eu tiver uma sintonia com um espírito obsessor, ou com um espírito que se quer ajustar contas comigo, não é porque o obsessor é mau, é porque ele tem ligações comigo e nós os dois precisamos de acertar contas. Não é o outro que é mau, eu sou um desgraçado, sou vítima, não. Geralmente, se eu tenho um obsessor, eu fui o algoz, ele é a vítima, agora está do lado de lá, quer se vingar. Então Deus permite que nos encontremos sob a supervisão do meu guia espiritual e do guia dele, para que ajustemos contas. Daí que a pergunta, por acaso, está muito bem feita. Eles não nos podem fazer tudo, só podem fazer aquilo que os nossos guias deixam. Senão eram todo poderosos e poderiam matar-nos a qualquer hora, e não havia só um Deus, havia vários deuses, não é? Agora, a sensação que as pessoas têm de falta de vitalidade, que é diferente, resulta dessa obsessão, desse mexerico permanente. Mas isso também acontece entre nós encarnados. Não há pessoas que nos subam a energia. A gente está a falar com elas 5 minutos, nunca mais me vou embora daqui. E há outras que nos dão. A gente está a falar com elas meia hora e desejava estar o dia todo. Que é a troca energética através dos centros de força, que os orientais chamam chakras, ok? Portanto, para que essa troca de energia deixe de ser prejudicial, só há uma solução, é melhorar o nosso campo vibratório. Como? Mudando os sentimentos, mudando os pensamentos e as atitudes, sem ter complexos de culpa, sem nada, e ir aprendendo. Depois depende, há obsessões que se resolvem, se calhar num mês, numa semana, e há obsessões que duram uma vida inteira e que se continuam para a outra. Resolvem-se no mundo espiritual ou se calhar noutra reencarnação, né? E há outras que demoram 10 anos por aí fora, ou mais, né? O Divaldo Pereira Franco, que é o maior divulgador do espiritismo no mundo, teve um problema obsessivo durante 30 anos. E é um missionário. Ora, se ele teve 30 anos, nós também aguentamos um aninho ou dois. Mas uma coisa é certa, sempre que tivermos um problema desse, é com a autorização de Deus. Porque Deus nunca permite que nós passemos por situações superiores às nossas forças. Senão seria um crápula, não é? Agora, muitas vezes nós podemos ter a sensação de que não temos força, porque somos pessimistas e rebelamos-nos contra a vida, não é?
Mas não, se formos lendo, se formos aprendendo, se formos pedindo ajuda no centro espírita, com o passe, reenergizando, nós vamos conseguir, passo a passo. Eu vi várias coisas, eu não sei situar exatamente, mas creio que o André Luís, que algumas pessoas quando morriam, teve cartas de uma morte, já não me lembro, pessoas quando morriam precisavam que lhes desse temporariamente alimentação equivalente à terrena, parecida com a terrena. Sim, isso, e depois então já era mais coisas diferentes. Isso são, tipo vamos cingir à doutrina espírita. A doutrina espírita está em Allan Kardec, não está no André Luís, nem no Emmanuel, nem nos outros, está no Allan Kardec. Isso é o mais importante para a nossa evolução agora. Agora, o como é no mundo espiritual depois, etc., depois a gente vai ver, isso é o mais importante. Se nós tivermos, porque é que nós não estamos, por exemplo, é a mesma coisa que eu ir daqui para Beja de carro e estou preocupado com as curvas antes de chegar a Beja. Eu tenho de preocupar é com as curvas da A8, senão espeto logo na primeira. Então temos de viver a nossa realidade dia a dia, ok? É óbvio que eu posso saber como é que está a estrada, se está desimpedida, etc., gostar de ter uma previsão do futuro, mas temos de viver o dia a dia. O importante é o agora. Se eu desencarnar bem, depois como for no mundo espiritual, mais parecido ou menos parecido com o que André Luís diz, tudo bem, a gente se enrasca. Uma descrição. Sim, eu conheço. Eu penso que era um umbral, não sei se era não, em que descrevia o tipo de construções e o tipo de pessoas, e dizia que aquelas pessoas em geral viviam de sugar energia aos encarnados. Não. Vamos ver uma coisa. As pessoas têm a mania do umbral. Agora as pessoas gostam muito de modas, não é? O André Luís, quando escreveu o livro, o André Luís é um espírito ditou pela... E as pessoas gostam muito de ler o André Luís e não leem Allan Kardec primeiro. Primeiro tem de se estudar bem Kardec. Depois dizem assim, mas aquilo é mais avançado. Qual avançado? Ninguém conhece Kardec. Kardec está super avançado. Em relação ao André Luís, ao Emmanuel e a outros espíritos, são muito mais atrasados que o Kardec, mas de longe. Kardec é um espírito de índole muito elevada, muito evoluída mesmo. Agora, quando o André Luís escreveu os livros que editou através do médium Franciscano Xavier, ele precisava de utilizar palavras. E ele dizia que na Terra não há palavras para descrever muitas das coisas que existem no mundo espiritual. Então arranjam palavras por aproximação. E aqueles locais onde os espíritos estão em zonas de sofrimento temporários, ele deu-lhe o nome de umbral. Podia ter chamado um assobio. Foi assim. Toda a gente anda agora com umbral e com medo do umbral, né? Mas eu prefiro ficar com a terminologia de Allan Kardec. Se nós estudarmos Kardec, vamos encontrar no livro a Gênese. Depois da morte existe a perturbação. A fase da perturbação. Um espírito que esteja bem não tem fase de perturbação. Ganha praticamente quase com a sua consciência quase que automaticamente, como o espírito Bezerra de Menezes e outros, né? A fase de perturbação, isto é, de adaptação ao mundo espiritual, a um novo corpo mais leve do que este, né, que pesa umas gramas, essa fase é uma fase que vai depender da espiritualidade da pessoa, da tranquilidade, da evolução espiritual da pessoa. Se a pessoa tiver muita consciência de culpa, muitos problemas, matou muita gente, roubou muita gente, etc., ela está numa fase de perturbação mais longa, né? E provavelmente vai se afinizar com espíritos perturbadores em determinados locais. É apenas uma comparação, não necessariamente uma coisa assim, está bem? Mas esta senhora tinha levantado a mão, não sei se era relacionado com o assunto. Desculpe. Se eu falar mal em português, o senhor português, então bom? Eu entendo português e brasileiro, e espanhol, francês e inglês. Chinês também entendo, eles é que não me entendem em mim, porque eu falo chinês e eles dizem que não. Mas eu falo. É o seguinte, falando de mim, sem ter o conhecimento que estou agora a aprender, não é? Esta parte do espiritismo. Estamos todos. Eu onde estive há 40 anos, eu tive sintomas que os meus médicos diziam para mim que eu quero especial. E essa palavra para mim
ficava em vazio. Mas qual é a sua questão? A pergunta. Porque é que eu por vezes estou em casa e saio de casa bem disposta, estou bem, estou em paz e vou a qualquer lado e começo-me a sentir, como é que se diz, estranha, começo a me inchar a barriga e começo a ver tudo à roda, tonturas de cabeça. Muito bem, já Por vezes percebi. não como nada e fico com uma barriga longe no vaso. Ok, Ontem fiquei todo dia de cama. vamos ver, já percebi, obrigado. Obrigada. A senhora não é especial, a senhora é normal, porque todos nós somos especiais e todos nós somos normais. Todos nós temos, somos filhos de Deus, portanto, perante Deus somos todos iguais, né? Se até nós, pais, que temos filhos, queremos tratar igualmente os filhos, apesar de serem diferentes, quanto não fará Deus connosco, né? O que acontece é o seguinte: todos nós temos um sexto sentido, que o professor Herculano Pires chamava somos seres psi, um escritor, filósofo, poeta brasileiro também, espírita, muito conceituado. Então, ele dizia que somos seres psi, temos um sexto sentido, aquilo que os cientistas chamam de percepção extrasensorial, isto é, temos os 5 sentidos normais e os cientistas acham que o sexto sentido é anormal, que é a percepção extrasensorial, isto é, uma percepção para além dos 5 sentidos. Para nós espíritas não é percepção extrasensorial, é uma percepção, mais uma, 6. Se calhar daqui a uns anos vamos descobrir que temos 7 ou 8 ou 9, não interessa, para já são 6. Esse sexto sentido é a capacidade de perceber o mundo dos espíritos. Temos na Terra um grupo pequeno de pessoas, que são muitos milhares, né, se não forem milhões, que têm essa característica desenvolvida, né, que são os chamados médiuns, podem ser ateus, católicos, budistas, espíritas. Portanto, ser médium não tem nada a ver com ser médium, é ter essa característica de ver espíritos, de ouvir, de captá-los mentalmente, ou pela escrita, ou pela fala, etc., nas várias coisas. Não tem nada a ver com as suas convicções. Eu posso ser ateu e ter mediunidade. Aliás, conheço alguns ateus que se transformaram depois em espíritas porque descobriram a sua mediunidade. Portanto, temos essa pequena franja, temos uma grande franja de pessoas que têm esse sexto sentido adormecido, são aquelas pessoas que dizem assim: eu não acredito em nada disto, eu nunca senti nada, isto e tal. E temos uma grande parte da população atual, né, onde se enquadra a senhora e onde se enquadram quase todos nós aqui presentes, que estão a desabrochar essa sensibilidade, né, que estão a desenvolver a sua mediunidade, o seu sexto sentido está a desabrochar. Então as pessoas têm algum tipo de sensações agradáveis, desagradáveis, etc. Quando a mediunidade em si não é um mal, é neutra, como eu disse ao bocado, né? Por exemplo, ninguém vai dizer que, epá, os meus olhos são muito maus porque eu liguei a televisão e vi um crime. Os olhos não têm culpa. Ninguém vai dizer, epá, os meus ouvidos, porque é que eu ouço, isto é horrível, porque eu ouço os meus vizinhos a discutir e a chamar nomes, mas os ouvidos não têm culpa. Portanto, quando eu tenho mediunidade e se eu sinto mal-estar, a culpa não é da mediunidade, nem a culpa não é de ninguém, é um reflexo da falta de harmonia do espírito. Então, se eu tenho falta dessa harmonia, eu preciso de a procurar. Como procurá-la? Educando a mediunidade. Como educar a mediunidade? Frequentando um centro espírita. Não conheço outra saída melhor. Com assiduidade, com persistência, fazer o curso básico de Espiritismo, estudo de educação da mediunidade e aos poucos, num processo lento de 1, 2 anos, 3 anos no máximo, a pessoa vai começar a controlar a sua faculdade em vez de ser controlada por ela. E isso é trigo limpo, farinha amparo. Não é porque nós sejamos craques ou nada disso, é experiência de vida. Eu também já passei por isso, 1001 não, porque só estamos aqui 90, a grande maioria das 90 pessoas que estão aqui já passaram por isso e sabem que assim é. Ninguém nasce ensinado. Nós, quando precisamos, vamos para a escola para aprender a ler, a escrever, né, e a fazer outras coisas. Na mediunidade também temos essa característica, precisamos de aprender a lidar com ela. A escola qual é? É o centro espírita. Portanto, a solução para isso, para além do atendimento, da orientação no atendimento,
que já teve e que provavelmente possa vir a ter, porque às vezes as pessoas precisam também, e todos nós precisamos de ir ao atendimento mais do que uma vez. Aliás, o atendimento é para isso, para quando a pessoa quiser e desejar e precisar. O essencial é, além do atendimento, além de um pedido de ajuda espiritual, muita persistência, perseverança, humildade e estudo, né? Integrar num grupo de estudo e ir aprendendo. E há aqui pessoas, estão aqui presentes, que sabem disso, né? Que entraram aqui quase de gatas e que hoje levam uma vida perfeitamente normal, né? Portanto, agora, se nós formos a um médium comerciante, ele, além de nos limpar o dinheiro, vai nos dizer que tem cura para isso. Não tem. Mediunidade não tem cura porque não é doença, né? É um processo, né? Imaginem o que é eu ter 4 sentidos, ter nascido cego. Eu vou achar que a Amélia, que tem 5 sentidos, que é uma pessoa especial, porque tem mais um do que eu. Não. Ela não é. É uma característica orgânica diferente. Eu, de repente, posso começar a ver. Sem mais nem menos. Vou pela rua, pela mão, começo a ver. Epá, que grande problema. Fecho logo os olhos, por causa da luz. E a Amélia vai-me dizer assim, epá, mas é tão bom ver. É nada, eu queria era antes, que coisa horrível. E depois dão-me uns óculos de sol. O que é isto? Falam de cada vez, só um momentinho. O que é isto? Óculos de sol. Epá, é por causa do sol. Aquilo é que é o sol. É. E não posso olhar para ele. Não, queima a retina. E aquilo vai ser uma confusão muito grande. Ver para mim é horrível, isto causa muito sofrimento. Epá. E ela vai dizer, não, isto é normal, é ótimo. É essencial para a vida. Estão a ver? Que ela já nasceu com essa faculdade, está habituada. Eu não nasci com a faculdade, desabrochou de repente, eu não sei lidar com ela, preciso aprender. Depois ela diz assim, olha, cuidado Lucas, não passa agora que está verde, está vermelho. Então, mas o que é o vermelho? Todos os espíritos vinham nascer a saber o que é o vermelho. Bem, estou a brincar, por causa do Benfica, mas agora está pelas ruas da amargura. Acho que agora vou deixar de ter clube. E então, estou a brincar, foi só uma parte, só para descomprimir. Olha ali aqueles mal-me-queres, mas sei lá, aquelas florzinhas amarelas, sei lá o que é o amarelo. Estão a ver? O que é uma coisa normal para ela, para mim é uma perturbação. E eu vou dizer assim, mas ver é horrível, faz-me sofrer muito. Até eu aprender a lidar, a pôr os óculos de sol, até me habituar à luminosidade, como aconteceu àqueles jovens que estiveram na gruta da Tailândia, né? Durante 10 dias tiveram de estar com óculos de sol, apesar de eles verem para serem habituados gradativamente à luminosidade. E então também o médium, a pessoa que tem essa faculdade, e ser médium não é ser especial. Geralmente os médiums são as pessoas que são mais, que digamos que são mais comprometidas, que fizeram mais asneiras, passa a expressão, né? Então elas pedem para trazer mediunidade, que é para evoluir mais depressa, né? Para uma espécie de 2 vidas em um, para se aproveitarem bem. Mas antigamente havia aquele conceito, eu sou médium, eu sinto isto, aquilo, sou especial. Não somos nada. Só é especial quem é bom de coração, quem tem bom sentimento. Pode ser ateu, mas esse é que é especial, quem tem bom sentimento, quem tem bons pensamentos, quem tem boas atitudes, né? Que não fala mal do parceiro, não critica pelas costas, etc. Isso sim, são pessoas especiais, e esse é o nosso objetivo de vida, que está no texto, para terminarmos, no texto de O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo.